Quem sabe que nós estamos numa batalha? Quem sabe que nós fomos chamados para ser do exército de Deus? Nós todos somos chamados para fazer parte de um exército. Às vezes nós esquecemos que há uma batalha e essa batalha é muito real. Essa batalha é tão real como tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Essa batalha está neste momento a acontecer. Existe uma batalha pela nossa alma, pela nossa vida. O inimigo, ele não quer que a gente venha ao conhecimento da verdade. O propósito de Deus, o desejo de Deus é que todo homem, que toda a criatura, ela venha ao conhecimento da verdade que é Jesus. A Bíblia fala que Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E nós devemos de continuar a orar, devemos continuar a falar sobre o Evangelho, devemos continuar a fazer a nossa parte para que o Evangelho seja pregado a toda a criatura. Acredito que muitos de vocês já tenham vindo ao conhecimento da verdade, conheçam a Deus como Senhor e Salvador das vossas vidas, que realmente estejam a viver para Ele. Há uma coisa que às vezes nós não temos o conhecimento, ou se temos o conhecimento, nós não vivemos as nossas vidas segundo essa verdade, que é para além de Deus nos querer na sua família. E isso é muito bom, Ele faz como um pai para nós. Ele é o nosso pai. Nós fazemos parte da sua família. Ele também nos chama para nós fazermos parte do seu exército. Para nós batalharmos, para que nós possamos levar o reino de Deus, para que o reino de Deus avance. E é isso que eu quero falar hoje, sobre essa batalha. Mas sabe o que é que o inimigo ele tenta fazer? Ele tenta nos distrair. Então o tema de hoje é: não deixe o inimigo te distrair. Não deixe o inimigo te distrair. Efésios 6, 10 no versículo 10 ao versículo 13 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu chamado, Senhor. E nesta hora eu oro, Pai, para abrir os olhos do nosso coração, Senhor. Que nós possamos saber, Pai, como o mundo espiritual funciona. Para que nós não estejamos, Senhor, cegos àquilo que o inimigo tenta fazer, Senhor. Pai Santo, que nós possamos, Senhor, ter sabedoria naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos, como nós agimos, Pai. E que tu possas, Senhor, abrir os nossos olhos a tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenha tentado fazer contra a nossa vida, contra a igreja, Senhor, contra o teu reino, Pai. Nós oramos, Senhor, que tu hoje, Pai, fales conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabem qual é a melhor maneira de roubar alguém? Há ladrões profissionais e a melhor maneira é distrair essa pessoa. Então, normalmente, quando eles vão roubar alguém, o que é que eles fazem? Normalmente, eles vão contra essa pessoa. Eles vão contra essa pessoa e quando a pessoa sente o encontrão, ela está preocupada com a dor que sente ou com o incómodo que sente e não nota que ele está a colocar a mão no bolso. Ou então eles criam diversões. Não é diversões, como é que se diz? Eles criam, diversões, não é? Distrações, é essa a palavra. Eu sabia que não soava bem. Eles criam distrações para que tu, quando estás a ver alguma coisa, não possas sentir que eles estão a meter a mão no bolso.
ou na carteira, na bolsa. Essa é muitas vezes como eles funcionam. O inimigo, a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é o que ele quer fazer da nossa vida. A primeira coisa que ele quer é matar. Ele quer matar a nossa vida. Ele não quer que a gente venha ao conhecimento da verdade. Ele não quer que nós sejamos salvas. Mas a partir do momento em que você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, se torna parte da família de Deus, ele começa a querer roubar e destruir. E ele começa a distrair você do propósito que ele tem para a sua vida. Porque se ele não pode parar de você ir para o céu, ele pelo menos vai fazer os possíveis para que você não leve mais ninguém consigo. E para que você não seja usada como Deus a quer usar. Para que você não dê o fruto que Deus quer que você dê. Para que você fique estagnada, fique paralisada no mesmo lugar. Há cristãos que anos e anos continuam a viver a mesma vida, continuam a ser bebés na fé, porque o inimigo tem paralisado a vida deles. Tem-os distraído e tem roubado os sonhos de Deus, tem roubado a vida de Deus nele, tem roubado coisas maravilhosas que Deus tem para eles, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para a nossa vida. Esse plano, os planos de Deus não são frustrados. Estão lá e continuam lá. A pessoa que pode frustrar os planos de Deus somos nós. Quando começamos a acreditar nas mentiras do inimigo, quando deixamos o inimigo nos paralisar e parar na nossa caminhada cristã. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E então, como é que o inimigo faz isso? Eu hoje vou falar sobre uma história que todos nós conhecemos e que as crianças também conhecem. Que é a história de Davi. Quem conhece a história de Davi e Golias? Glória a Deus! Então nós vamos falar a história de Davi e de Golias. E vocês vão também gostar e vão ser abençoados. A história de Davi e Golias é muito, muito interessante. É uma história maravilhosa. Toda a gente conhece, cristãos, não cristãos, pessoas que nem conhecem a Bíblia. Elas conhecem a história de Davi e Golias. Mas você sabe que essa história podia nunca ter acontecido se Davi tivesse tido outra atitude. Se Davi não tivesse querido, se Davi não tivesse mantido os olhos naquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E através dessa história nós vamos ver como é que o inimigo nos distrai. A primeira coisa que ele nos distrai é com a rotina, com o dia a dia, com as coisas que nós fazemos constantemente. Vamos começar a ler 1 Samuel 17. Se você quiser abrir 1 Samuel 17, nós vamos estar a ler daí. Vamos começar no versículo 12. Diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vamos saltar agora para o versículo 20. Levantando-se madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de combate, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de combate para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Aqui nós vemos o dia-a-dia de Davi. Ele não estava na batalha. Aquela não era a batalha dele.
Ele tinha 7 irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais velhos estavam com Saul, estavam na batalha. E Davi, ele passava o seu tempo com o seu pai, cuidar das ovelhas, a fazer as coisas que ele deveria de fazer. Ele simplesmente estava a viver a vida dele. Ele não passava de um menino. Ele não passava de um jovem que estava lá a fazer as coisas que ele deveria de fazer. O pai dele, entretanto, pede-lhe para ele levar mantimentos, para ele levar coisas aos irmãos, e ele vai. Mas ele não se reteve simplesmente a fazer aquilo que ele deveria de fazer. Ele ouviu que havia uma necessidade e que algo estava a acontecer. Ele ouviu que estava um inimigo a afrontar o exército de Deus. Ele viu que havia qualquer coisa que havia de ser feita. E muitas vezes nós temos a nossa rotina e o nosso dia-a-dia e todos nós trabalhamos. É complicado quando a gente trabalha. Não é? Nós às vezes deixamos-nos levar pelas coisas, pelo dia-a-dia, pela rotina. É chegar a casa. Aqui na Irlanda eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas eu acho que o dia tem só 20 horas, não tem 24. Porque passa assim. E a semana só tem 5 dias, não tem 7. É muito rápido. É janeiro, já estamos em outubro. É segunda, já é domingo. É uma coisa tão rápida e nós perdemos muitas vezes o foco. Nós às vezes não abrimos os nossos ouvidos para ver o que é que está a acontecer no mundo espiritual. O que é que Deus está a querer fazer? Que inimigos é que se têm levantado contra a igreja de Deus? Como é que nós podemos ser usados? Como é que nós podemos... O que é que nós podemos fazer? O que é que está no nosso poder para mudar alguma situação? Então aqui, Davi, ele não se deixou levar por aquilo que ele deveria de fazer. Ele estava ali somente para checar os irmãos e para deixar alimentos. Era a única coisa que ele deveria estar ali para fazer. Mas ele fez muito mais. Ele ouviu. Ele deixou os mantimentos, ele foi... O que é que se está a passar aqui? E como é que eu posso ajudar? Porque é muito fácil nós estarmos sempre na mesma coisa. Vivermos a nossa vida para aquilo que nós queremos fazer. Para o nosso bem. E só fazer aquilo que é esperado de nós, né? O pai disse, vai, faz. Ele fez. Era o que era esperado dele. Não havia mais nada que era esperado dele. Mas ele... ouviu. Ele era temente a Deus. Ele sabia que algo tinha que ser feito. E ele abriu os ouvidos para fazer. Talvez hoje Deus esteja a chamar a sua atenção para algo que precise ser feito. Na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, nesta igreja. Há algo, há um clamor, há um grito, há algo que Deus quer fazer através da sua vida. E o diabo tem-o distraído com as coisas, com os pesos, com as rotinas do dia a dia. Mas Deus hoje quer que você ouça aquilo que está a acontecer no mundo espiritual, para que o inimigo não o distraia com a rotina. A segunda coisa que o inimigo quer fazer é distrair com outro inimigo. Ele vai o distrair com outro inimigo. Ele tenta nos distrair de todas as maneiras para nós nos esquecermos da nossa missão. Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. Esse é o nosso inimigo. Jesus, ele mandou amarmos os nossos inimigos. Então, na realidade, nós não temos inimigos humanos. É por isso que eu li Efésios. Como diz ali, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne, não é contra sangue. Nós temos um inimigo, que é o diabo. Mas ele tenta levantar outras coisas para nos distrair. No caso de Davi, foi o seu próprio irmão. O seu irmão mais velho veio ter com Davi. Samuel 17:28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou:
Porque você veio até aqui. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ele imediatamente foi atacado. Sabe quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a ver as coisas do mundo espiritual, quando você começa a querer fazer algo, vai sempre haver alguém que venha atacá-lo. Lembre-se, o inimigo está a usar essa pessoa para o distrair. Essa pessoa está a ser usada pelo inimigo e muitas vezes é alguém próximo de si. Neste caso era o irmão mais velho de Davi que veio para tentar desencorajar, para tentá-lo distrair da missão que ele tinha. É muito fácil nós ficarmos magoados com alguém. E nós ouvirmos as críticas e nós queremos responder e nós queremos nos justificar e nós queremos falar e nós queremos... Ai, porquê é que a pessoa fez isto ou aquilo? Mas muitas vezes isto é estratégia do inimigo. Sabe o que é que David fez? Versículo 30, sabe o que é que ele fez? Davi virou as costas. Ele virou as costas. Ele simplesmente virou as costas. Ele não se justificou. Ele não disse, porquê é que estás a falar assim comigo? Ele não disse absolutamente nada. Ele simplesmente foi, o que é que eu fiz? Será que eu não posso estar aqui? E virou as costas. Ele virou-se para quê? Para ver o inimigo verdadeiro. Para ver aquilo que estava a acontecer. Para saber o que é que ele podia fazer. Porque o inimigo dele não era o irmão. Não era o irmão. O irmão tinha os seus problemas nesse momento. No capítulo anterior, se você lê a 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos Samuel a ir à casa de Jessé e a ungir Davi. Davi era o irmão mais novo de 8 irmãos. Quando ele viu Eliabe, ele disse, é este de certeza que é o próximo rei de Israel. Alto, forte, assim todo. E Deus diz assim, tu estás a ver com os olhos naturais, mas eu vejo o coração. Eu o rejeitei. Deus tinha rejeitado Eliabe. Eliabe, ele viu o seu irmãozinho pequenino, Davi, que ninguém se lembrava dele. Ele viu Davi a ser ungido. Isso já o deve ter ficado ali. Porquê que o meu irmão é assim? E depois nesta situação, nós vemos todo o exército de Israel estava com medo de Golias. Estava com medo. Há 40 dias que Golias ia lá afrontar e Eliabe era o forte. Ele era aquele que sabia lutar. Ele era aquele que era soldado do exército de Saul. Era um daqueles que devia de se ter disposto a lutar com Golias. Mas ele não foi. Ele não quis ir. Ele tinha medo. Então ele estava ferido. Ele estava com medo. Ele estava desesperado. Ele não sabia o que é que havia de fazer. Sabe o que é que ele fez? Ele decidiu discutir com Davi. Ele decidiu simplesmente ir contra Davi. Muitas vezes as pessoas que vêm contra nós, não é porque elas são más pessoas, não é porque elas estão feridas. É porque elas há algo a acontecer na vida delas que faz com que elas se virem contra nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir amar as pessoas. Elas não são as nossas inimigas. Aprenda a perdoar. Acima de tudo, aprenda a virar as costas. Acabou, morreu ali. Eliabe ficou a falar sozinho. Davi não quis saber de Eliabe. Porquê? Porque nessa altura ele tinha coisas muito mais importantes a fazer. Nós temos coisas muito mais importantes a fazer para o reino. Muito mais. Nós temos que parar de estar com as coisinhas uns com os outros. Irmão contra irmão.
Mesmo na nossa família. Às vezes marido contra mulher. De nos chatearmos, de acharmos, eu não posso fazer nada, ele é assim, ela é assim. E passar o dia a dia como se houvesse, como se o outro fosse o inimigo. Não é. Não é. Veja a outra parte. O diabo está a tentar tirar a paz. Está a tentar tirar a vossa união. Ele quer semear contenda. Ele quer semear desunião. Ele quer semear. Ele quer separar pessoas. É isso que ele faz. Ele faz isso nas famílias. Ele faz isso nas igrejas. Ele quer separar pessoas. Porque onde há união, Deus manda a sua bênção. Então não vamos ouvir as coisas que dizem contra nós. Se é verdade, vamos tentar mudar. Se é mentira, não se justifique. Não se justifique. Porque isto que ele disse era mentira. Nós vimos lá ao princípio, Davi tinha deixado o rebanho com outro pastor. Ele tinha tomado conta das coisas todas como deve ser. Se você fez as coisas como deve ser, não se justifique. Deixe. Ore. Abençoe aqueles que o amaldiçoam. Vira as costas e concentra-se no verdadeiro inimigo. Concentre-se no verdadeiro inimigo. Não deixe que o inimigo o distraia através de colocar outra pessoa que você pensa que é inimigo, que não é inimigo. Não é o inimigo real. Em terceiro lugar, uma das coisas que o inimigo faz é nos distrair, fazendo com que nós damos provas daquilo que nós já somos. A seguir, o que David fez, ele foi para diante de Saul. Ele foi para diante de Saul. 1 Samuel 17, 34 e 37 diz assim. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi, ele teve que dar, digamos assim, o seu currículo de quem ele era. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, Deus esteve comigo. E muitas vezes as pessoas querem que a gente justifique quem nós somos. Querem saber o que é que nós já fizemos. Querem provas de que realmente a gente pode fazer algo. Mas isso também muitas vezes é distração do inimigo para nos fazer parar, desmotivar da nossa missão de derrotar o inimigo, o verdadeiro inimigo. Eu fiz isto, eu sou aquilo. E muitas vezes a gente diz assim, eu sou, mas. Eu sou, mas. Eu sou, mas às vezes eu sou demasiado imaturo, mas às vezes eu não consigo, mas às vezes eu falho muito, mas às vezes eu não dou conta, mas. E nós temos que ver Deus é o grande eu sou. Não é o eu sou, mas. Eu sou. Nós somos filhos do grande eu sou. Nós também somos eu sou. Mais nada. Eu sou santo.
Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou, porque o meu Pai é o grande eu sou. Vocês estão a entender? A fé de Davi era, eu sou, eu fiz isto porque o grande eu sou estava comigo e eu sou isto tudo, um pastor que cuida das ovelhas, que luta contra o urso, que luta contra o leão, porque o grande eu sou está comigo a me dar capacitação para eu fazer todas estas coisas. Você é filho do grande eu sou. Se você é filho de Deus, você tem o poder de Deus derramado na sua vida para poder lutar contra o leão, o urso, para lutar contra o gigante. Você não precisa de justificar quem você é, porque você já o é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Se nós não estivermos em Cristo, nós não somos nada. Mas em Cristo nós temos tudo, porque nós estamos nele, porque não é a nossa capacitação, é Ele que nos capacita para fazer. E aquilo que nós devemos de fazer é crer. O nosso trabalho é somente crer que Deus nos vai capacitar na altura certa. Não espere para que algo sobrenatural venha sobre si e depois seja levado e que seja uma coisa assim muito estranha. Não é. Deus só abriu Deus só abriu o Rio Jordão quando os levitas começaram a andar. E eles iam andando e o mar ia se abrindo. Eles iam andando e o mar ia se abrindo. Deus nos vai capacitar quando nós começamos a andar, não quando nós somos parados. Ele nos dá a capacitação na hora que nós precisamos. Davi, ele não pensou, será que eu tenho forças para lutar contra o leão? Não, ele não tinha forças para lutar contra o leão. Não tinha. A Bíblia diz que ele era franzino, que ele era pequenino. Ele não era um super-homem. Ele não era alguém fora do comum. Ele era bem normal. Mas na altura certa, ele creu que Deus estava ali. E aquilo que ele estava a dizer a Saul, era assim, o mesmo Deus, aquele Deus, eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu estava a cuidar daquelas ovelhas e Deus me capacitou para eu salvar as ovelhas, Deus me capacitou para eu guardar as ovelhas, e aquele Deus que me capacitou para salvar aquelas ovelhas, vai me capacitar hoje para eu guardar o exército de Israel. Porque era o exército de Israel que Golias estava a afrontar. E aquele mesmo Deus que fez, ele ia fazer novamente. E Davi, a única coisa que ele fez foi crer. Crer no poder de Deus. Crer que Deus iria fazer novamente. Todos nós temos experiências passadas com Deus. E elas são muito boas para ajudar a nossa fé. Mas nós todos os dias temos que ter novas experiências com Deus. Deus quer fazer novo. Deus não quer matar somente o leão e o urso. Ele quer matar gigantes na sua vida. Ele não quer que você se distraia com mais nada. Com as glórias passadas ou com algo que o tem prendido. De coisas que você diz, eu falhei. Você pode ter falhado ontem, mas hoje você vai conseguir se confiar em Deus. Você hoje vai conseguir ultrapassar se confiar em Deus. Se andar pela fé. Se crer no Deus vivo. Ele vai usá-la e Ele vai fazer. Ele vai fazer muitas coisas através da sua vida. É somente você crer. Crer. Esta história é maravilhosa. Nós contamos às crianças, nós contamos e realmente é uma história fantástica. Do poder de Deus. Não de Davi. Não de Davi, mas do poder de Deus. Mas como vimos aqui, ela podia ser diferente. Sabe porquê que ela não foi diferente?
Porque o autor do livro não quis que fosse diferente. Deus estava a guiar Davi. E Davi, ele se deixou guiar pelo autor da vida dele. Porque Deus é soberano. Mas Davi, ele podia se ter distraído. E essas distrações podiam ter causado a destruição do exército de Israel. Isso não ia ter acontecido porque Deus é poderoso. Mas podia não ter sido Davi e ter sido outra pessoa. Mas quis Deus que fosse Davi. Há gigantes para serem conquistados e mortos. Nós vivemos num país cheio de idolatria. Nós vivemos num país cheio de pessoas a sofrer com depressão. Pessoas perto do suicídio. Nós vivemos num país cheio de pessoas com problemas de vícios. Vício do jogo, vício do álcool. Casamentos a ser destruídos por causa desses vícios. Nós vivemos num país com tantos e tantos gigantes. E sabem uma coisa, nós temos sido distraídos, nós, Igreja de Deus, nós estamos distraídos. Nós estamos a fazer a nossa rotina do dia a dia, sem ver esses gigantes, sem nos importarmos com o choro daqueles que choram, dos desesperados. Nós temos muitas vezes lutado uns com os outros, olhado para aquilo que o irmão disse ou não disse, ou fez ou não fez. Em vez de fazer a nossa parte, em vez de virarmos as costas e ver, não, eu não me interessa aquilo que tu dizes, eu vou lutar, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou cumprir o plano de Deus para a minha vida. E muitas vezes nós não queremos e somos distraídos pela nossa pequenez ou de dar satisfações àquilo que nós somos ou não somos. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você nasceu para vencer. Deus tem gigantes que quer que você derrube. Não só na sua vida, na vida da sua família, na vida deste país. Para mudar o curso deste país. Nós estamos aqui neste país para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Nós temos que abrir os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, pedir a Deus para que Ele nos dê esta capacitação, esta compaixão pelas almas, para começar realmente, para que o plano de Deus realmente se cumpra na vida de cada um, porque é um plano grande. Ele tem um plano para cada um, não é só para mim, é um plano para cada um. Um plano para cada um plano grande para cada um. Nós temos que começar a crer no mover de Deus, a crer no mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Deus vai fazer. Deus não faz por causa da nossa pouca fé. Deus não faz por causa da nossa desunião. Deus não faz porque nós estamos distraídos. Deus não faz porque nós não pedimos. Pede-me e te darei as nações da terra. Pede-me. Pede-me. Nós queremos esta nação da Irlanda para Jesus. Tem uma série de pessoas a viver aqui. Hoje em dia, tantas pessoas aqui, não só irlandeses. Cada vez há mais brasileiros a viver aqui em Roscommon. Tem os eslovacos, poloneses, irlandeses, ingleses, tantas nacionalidades. Eu não sei inglês, não faz mal, você sabe português. Vamos trazer os brasileiros, vamos trazer portugueses. Vamos fazer. Deus está-se a mover. E nós temos que parar de estar distraídos no nosso mundinho. É isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Ele quer nos paralisar, nos travar. Ele quer nos paralisar. Mas nós não vamos ficar paralisados. Amém? Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está conosco. Sabem quem é o exército de Israel hoje em dia? Somos nós. E Cristo, Ele é a nossa bandeira. Nós hasteamos essa bandeira onde quer que nós fomos. Ele nos capacita, nós temos a armadura de Deus para podermos lutar. Nós temos a capacitação, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos transforma, que está connosco a cada momento. Nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Deus já derramou sobre as nossas vidas. Nós só precisamos de pegar e usar. De que adianta ter uma espada se ela está lá enfiada e você nunca tira a espada? Não adianta de nada. De que adianta nós termos as armas se nós não estamos a usá-las para lutar o bom combate da fé? Paulo, ele dizia quando chegou perto do final da vida: combati o bom combate. Ele sabia que ele estava numa guerra, numa batalha. Combati o bom combate. E que cada um de nós possa dizer isso: combati o bom combate. Não guardei nada de tudo aquilo que Deus me colocou nas mãos. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu combati o combate contra o inimigo das nossas almas que está tentando roubar, matar e destruir, que é o diabo, nosso único inimigo.